Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é o Leia a Bula em sua segunda temporada. Leia a Bula, um podcast com Dante Galian e comigo nessa segunda temporada, Ricardo Mitucci. Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, uma produção da Toca Livros. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dante Galian. Como vai, mestre? Tudo bem? Tudo bem, e você, Ricardo? Também, tudo jóia? Tudo jóia, chegando aí nos estertores de 2021, Dante, quase na virada do ano, falando sobre temas muito bacanas aí nessa segunda temporada do Leia a Bula. E eu acho que um tema que conversa muito com essa época do ano, não sei se você vai concordar comigo, mas que eu gostaria de propor para que a gente debatesse sobre ele neste episódio, é a questão das lembranças e das saudades. Eu não sei você, Dante, mas a época de Natal, essa época de festas, principalmente o Natal, né? É uma época em que a gente tende a se lembrar de muita coisa que aconteceu ao longo do ano, né? Coisas boas, coisas nem tão boas assim, mas sobretudo a gente tem uma tendência a lembrar de quem não está mais conosco, né? Pelo menos materialmente não está mais aqui presente, né? Eu não sei se você também concorda com essa linha de pensamento, mas para mim é muito forte isso. E por isso que eu queria falar com você sobre lembranças e saudades. Pode ser, mestre? Claro, um prazer. Maravilha. Então, a minha proposta para a gente falar sobre esse tema é voltar a um autor que, na verdade, eu mencionei apenas um dos episódios anteriores, que é o russo Nikolai Gogol. Para muita gente aí, o fundador da literatura russa moderna, embora para mim, pessoalmente, eu acho que para você também, né, Dante, o fundador até anterior a ele é Alexander Pushkin, né? Sim, o Gogol me parece um tributário até da herança aí, né, do legado deixado por Pushkin, os próprios russos chamam o Pushkin de nosso tudo, né? Pois é, então acho que a gente não tá tão errado assim. De qualquer forma, Gogol, um gigante aí da literatura universal, especialmente da literatura russa, ele tem um livro chamado O Capote e Outras Histórias, que é um livro que reúne aí O Nariz e o Capote, duas das principais narrativas, as mais conhecidas dele, né? Mas tem um conto muito bonito que conversa com esse tema, que conversa com essa época do ano que nós estamos agora, que se chama Noite de Natal, né? E nesse conto, Dante, Gogol, por meio de seus personagens, dos seus narradores, né, do seu narrador, ele coloca pra gente o seguinte: por que será que, mesmo contra a minha vontade, a lembrança se mete na minha cabeça? Eu vou simplesmente, Dante, transferir para você a pergunta que Gogol faz a nós, leitores e leitoras deste conto Noite de Natal. Por que, mestre, que mesmo contra a nossa vontade, a lembrança se mete na nossa cabeça, sobretudo nessa época do ano? Bom, aqui você me coloca uma pergunta capciosa. Né? É um pouco, mestre. Eu te convidei para você vir aqui no Leia a Bula para ser um provocador, mas você já está ultrapassando a justa medida. Pô, mestre, me desculpa, não me dispense para a próxima temporada. De jeito nenhum, muito pelo contrário, eu gosto de ser desafiado. Mas aqui você toca numa questão assim, central, né, da experiência humana, né, que é justamente essa autonomia da alma, né? Essa autonomia da nossa própria interioridade, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né? É muito interessante isso, porque quando a gente fala da vida consciente, né, da vida da vontade, a gente está falando daquilo que é controlável, daquilo que a gente diz agora entra, agora sai, agora fica, agora vai, né? Mas boa parte da nossa existência se dá a partir dessa experiência, desse fluxo contínuo, né, daquilo que a gente chama de consciência ou inconsciência, né? Aliás, é uma questão muito, muito peculiar e muito, muito querida dentro da literatura, né? A questão do fluxo de consciência, né? Dentro de vários escritores, principalmente da época do modernismo, né? Começaram a trabalhar com essa ideia do fluxo de consciência, e depois, mais adiante, veio Freud, né? Para delinear um pouquinho melhor essa ideia do subconsciente ou do inconsciente, né? E aí, a partir das coisas começaram a se verificar que, de fato, né? Nós, ou aquilo que a gente chama de eu, né, é como se fosse uma espécie assim de uma ilhazinha
linha no meio de um oceano, né, que poderia se colocar aí toda a questão do subconsciente, do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, se a gente quiser ir numa linha também junguiana, da qual a gente não tem o mínimo controle. Né? Então, na verdade, o que acontece? Aquilo que nós chamamos de nós, ou que chamamos de eu, né, é justamente essa pequena parcela da nossa consciência que tenta, de alguma maneira, organizar esse caos absoluto que somos cada um de nós, no seu sentido mais amplo e mais profundo. E nesse sentido, quer dizer, quando o Gogol coloca isso, por que será que eu não consigo controlar, né? As lembranças se metem na minha cabeça? Porque, na verdade, quem manda na gente, né? Ainda que a gente às vezes não reconheça isso, ou que a gente não queira que assim seja, mas de fato é assim o é, né? É o coração. Né? O coração, pensando assim, até do ponto de vista biológico, como você sabe, o coração é o órgão que nos mantém vivo e que é autônomo. Quando eu não posso falar com o meu coração no sentido de falar assim, agora para de bater, não é isso? Eu não posso dizer agora acelera, agora diminui, né? A gente pode desenvolver uma série de técnicas extremamente sofisticadas e tal de controle da nossa atividade, mas em geral, né, o coração ele bate no ritmo dele, né? E se é assim na dimensão, podemos dizer assim, física, biológica, de certa forma também é assim na dimensão metafísica, né? Na dimensão anímica, espiritual, né? Nós somos eminentemente formados de afetos, de sentimentos, de coisas que vão nos acontecendo exterior e interiormente. E a gente tenta, de alguma maneira, estabelecer um diálogo com esse nosso eu interior, que é muito maior do que o nosso eu exterior. Quando a gente acredita que a nossa cabeça vai resolver tudo, nós acabamos entrando dentro de uma dinâmica absolutamente neurótica, que, aliás, marca, né, os tempos que nós estamos vivendo. Sem dúvida. Né? Quer dizer que é essa mania de ter controle de tudo, de querer estabelecer uma lógica para tudo, né? E a gente acha que é possível pegar os sentimentos, os afetos, os sonhos, as lembranças, né? E deixá-las à nossa disposição para quando nós quisermos. Sim. Né? E elas não nos obedecem. Ou podemos dizer assim, nós não nos obedecemos. Esse seria mais um equívoco antropológico, sem como dúvida, você costuma dizer, Dante? Sem dúvida. Eu acho que esse é o exemplo mais claro de equívoco antropológico, né? Achar que nós temos controle sobre nós mesmos. Na verdade, a gente estava falando aqui no episódio passado, né, quando falando sobre a sorte, né? Falamos um pouco sobre isso, né? Uhum. Essa aceitação da realidade das coisas que nos escapa. Sim. Né? Pensando fundamentalmente naquilo que é externo a nós, né? Aquilo que é cósmico, aquilo que é universal. Mas essa realidade também se manifesta dentro de nós. Né? Dentro de cada um de nós há um verdadeiro universo, né? Algo inabarcável, incontrolável, né? E que a gente tem que aprender a se relacionar. Né? Assim como a gente tem que se aprender a se relacionar com o mundo no qual a gente vive, a gente também tem que se aprender a se relacionar com o mundo que vive dentro de nós. Né? E aí, lidar com as emoções, lidar com os afetos, lidar com as lembranças, né? É algo que não pode simplesmente ser reprimido. É algo que não pode ser encaixotado. Né? É algo que não pode ser terceirizado. Né? Então, eu acho que essa questão que o Gogol nos coloca nos provoca uma reflexão no sentido assim, como que eu aprendo a lidar com esse eu interior? Sim. Né? E eu acho que essa época do ano, né, como você falou, o Natal, né, esse momento em que a gente está encerrando um ciclo, pensando no início de um outro, fazendo um exame de consciência, né, é um momento bastante propício para a gente fazer isso. O mais incrível é que a gente acabou transformando o Natal numa coisa totalmente esquizofrênica, né? É verdade. O Natal que seria um momento de recolhimento, um momento de reflexão. O que a gente faz? A gente transforma essa época do ano, né, que seria a antessala do paraíso, a gente transforma, na verdade, na sala principal do inferno. Né?
Então, assim, a gente transforma... A nossa vida no final do ano fica uma coisa absolutamente absurda. Surreal, né? Surreal, doente, né? Então, assim, e eu acho que isso não é à toa, você entendeu? Eu acho que isso... a gente até acaba entrando dentro dessa lógica propositalmente porque a gente tem um medo enorme de encarar a nós mesmos. É verdade. Né? E quando a gente fica em paz, em silêncio, a gente se recolhe, a gente se vê obrigado a olhar para dentro, a lidar com as lembranças, com as memórias, com os afetos, com os ressentimentos, com as culpas. E esse é um serviço que a gente presta a nós mesmos, que a gente tem que realizar para poder seguir adiante, né? Agora, para isso a gente precisa justamente criar esse momento de paz, de tranquilidade, de recolhimento, para a gente poder parar de olhar para fora e começar a olhar um pouquinho para dentro. Aquilo que eu costumo dizer, né? A gente tem que parar de ser um pouquinho paranoico para ser um pouco mais metanoico. Né? Colocar o espírito para dentro, esse é o sentido radical da palavra grega metanoia, né? Colocar noios, o espírito para dentro. O que a gente faz é o tempo inteiro viver com o espírito voltado para fora, metanoia. E por isso, né? Paranoia. E portanto nós somos todos paranoicos. Precisamos ser um pouquinho mais metanoicos. E essa época do ano nos convida, ou deveria nos convidar a sermos um pouquinho, a fazer essa metanoia fundamental para a saúde da alma, para a saúde do espírito. Com toda certeza, acho que você é muito feliz quando você diz que essa época do ano favorece, né? Seria bom se tivéssemos condições de fazer isso em qualquer época do ano, mas já que às vezes a paranoia domina ao longo do ano, né? Que a gente talvez então possa tentar aproveitar esse momento do ano, que é um momento de encerramento de um ciclo, como você colocou, para não só refletir sobre o que ficou para trás, ou mesmo sobre possibilidades que podem se descortinar no ano seguinte, mas para que a gente possa realmente olhar um pouco mais para dentro da gente, né, Dante? Não tentar entender ou controlar por que a lembrança se mete na nossa cabeça, mas entender que de fato a gente não tem controle não só sobre as lembranças muitas vezes, mas como não tem controle sobre a vida, né? Que é um equívoco antropológico a gente achar que a gente está aqui com tudo planilhado, com tudo certinho, porque se a gente acreditar piamente nisso, certamente o tombo vai ser grande, né, mestre? Com certeza. Não é reprimindo, né? Não é sublimando simplesmente essas coisas interiores que a gente vai resolvê-las, não, muito menos se anestesiando, né? Hoje está cada vez mais comum a gente se anestesiar o tempo todo, né? E os psicotrópicos que a gente tem por hoje nos ajudam muito nesse sentido, Com né? certeza. Nos ajudam num primeiro momento e depois nos complicam a vida do outro, né? Exato. Porque, na verdade, o que esses conteúdos, esses afetos, esses sentimentos, essas lembranças, eles querem é conversar com a gente. Sim. Né? E a gente tem que estar aberto e a gente tem que estar disposto a conversar com eles, porque senão eles se transformam em monstros, né? E esses monstros são as doenças, né? E se a gente não dá espaço para lidar com todos esses conteúdos internos, eles vão dar um jeito de chamar a atenção de nós, e geralmente é uma forma muito mais agressiva do que a princípio os sonhos, as recordações, as lembranças nos chegam. Com certeza. Mestre, um Feliz Natal a você, a toda a sua família. Eu agradeço Igualmente. Mais uma vez pela oportunidade de estar dialogando com você nessa temporada, que não terminou ainda. Para você que está conosco, seguiremos, ainda temos aí mais uma semana em 2021 e temos ainda mais alguns episódios no início de 2022, mas já deixo aqui os meus votos para você que nos ouve de um lindo Natal, de muita paz, prosperidade, saúde e muito amor, e que possamos seguir juntos, né, e transformar este ensinamento do nosso guru da literatura, do nosso mestre Dante Gallian, em algo prático nesse Natal de 2021. Mestre, um grande abraço. Mais alguma coisa? Não, eu só queria dizer que eu também queria desejar um Feliz Natal para todos e lembrar que Natal lembra necessariamente luz, né? Então que essa luz nos ilumine para dentro e para que a gente possa lidar com tudo aquilo que está dentro de nós e realizar
esse caminho de interioridade com muita saúde e muita paz para todo mundo. É isso aí, mestre. Recado dado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a você, Dante Galian, a todos que estão conosco nessa segunda temporada. Este é o Leia a Bula, segunda temporada, um podcast com Dante Galian e comigo, Ricardo Mitucci. Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, uma produção da Toca Livros. Um lindo Natal a todos e até a próxima. Valeu!